Lucas capítulo 15. Quem achou, diga amém. Vamos ficar de pé para fazer a leitura? Glórias a Jesus. Lucas capítulo 15. Todo mundo achou? Amém? Versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajustando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Desejava então encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me conforme um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegremo-nos, porque este filho meu estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, neste lugar, eu quero pedir a tua ajuda, Espírito Santo de Deus, para que a tua palavra possa ser ministrada ao nosso coração, confrontando nossos erros, as nossas falhas e trazendo ensinamento, Senhor, para cada um de nós, trazendo, a Deus, ao nosso coração as verdades eternas que nós precisamos. Eu te peço, Deus, como pregador da palavra nesta noite, Senhor, me lava com teu sangue e usa de misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Vem neste lugar, prepara cada coração, Deus, que vai ouvir, que não seja só com os ouvidos, mas que o teu Espírito Santo possa afinar, Senhor,
o coração de cada um para receber a boa semente, e que esta boa semente ela caia, Deus, em um bom terreno, e assim ela tenha produção, Senhor. Ela possa gerar frutos, ela possa germinar, Pai, em cada um de nós. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Pode aplaudir mais forte, para a glória de Deus. Glórias a Jesus. Tu consegue, Veronice, colocar lá, por favor? O João Vitor está ocupado ali, eu acho que está evangelizando aquele rapaz ali, então deixa ele lá. Glórias a Jesus. Meus irmãos, eu queria muito pregar essa palavra hoje. É uma parábola que até um irmão que ia pregar aqui cogitou falar sobre ela, disse: você não ousaria fazer isso, né? Essa mensagem, essa palavra, irmãos, eu queria muito pregar porque, para mim, dentro das parábolas, só perde talvez para o bom samaritano. Mas essa parábola aqui, ela é muito forte. E eu quero que nessa noite você escute com seu coração tudo aquilo que nós iremos nessa noite tentar passar para a glória de Deus. Quero também dizer as boas-vindas, né, ao Robson e à Priscila. Sejam bem-vindos. São amigos nossos que estão aqui nos visitando para a glória de Deus. Amém? Lucas capítulo 15, nós sabemos que havia já um contexto aqui. Qual é o contexto aqui? Qual é o contexto? Qual é o público que Jesus está falando? Alguém sabe? Alguém lembra? Jesus está falando para quem? Para os? Hã? Para os fariseus. Isso mesmo. O senhor me falou com autoridade assim que foi forte. Ó. Os fariseus. No capítulo 15, no versículo 1, nós vamos entender. E eu faço questão de relembrar você. Capítulo 15, versículo 1. Chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Ou seja, pecador e publicano chega para ouvir. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Não é assim? Então, desenhando aqui esse cenário, Jesus está com pecadores e publicanos. Eles estão ouvindo eles. E os fariseus estão dizendo, está chegando para murmurar. Ele está dizendo, este recebe, em algum lugar, né? Este recebe pecadores e come com ele. Isso quer dizer que Jesus estava onde, irmão? Dentro de uma casa. Ele estava dentro de uma casa, recebendo pecadores e publicanos, e alguém passando na rua, alguém olhando por longe, alguém conseguiu visualizar Jesus na mesa com pecador e publicano, e eles que passaram, que não queriam ouvir Jesus, mas murmurar, os fariseus e escribas, estavam dizendo, olha, ele está ali dentro, ó. Ele está comendo com pecador e ele está comendo com publicano. Gente que não tinha a mínima capacidade de estar perto de alguém que se dizia Deus. E Jesus, sabendo disso, na minha mente eu estou desenhando aqui como é que é mais ou menos o contexto. Eu vejo Jesus levantando-se da mesa. Eu vejo Jesus indo até a porta. Você vê isso também no texto? Se você prestar atenção aqui, você vê. E aqui Jesus ele vai até a porta para dialogar com aqueles fariseus e aqueles publicanos. Então Jesus está começando a contar algumas parábolas para explicar para eles o motivo pelo qual ele está com o pecador e ele está com o publicano. Qual é a primeira parábola que Jesus conta? Quem sabe? Hein? Não, pode pescar não, irmão.
Qual foi a primeira parábola que Jesus contou para explicar para aqueles caras que estavam na beira da porta, olhando Jesus lá dentro comendo? Ele tem que se levantar para conversar com eles e explicar o que significava aquilo. Jesus começa contando uma parábola. Qual é a primeira parábola que Jesus contou, Regis? O pastor que tinha 100 ovelhas. Não é assim? Começa a parábola assim. Ele vai, versículo 4: que homem de vós que tendo 100 ovelhas, perde uma delas e deixa no deserto? As 99 vai após aquela que estava perdida. Então Jesus conta a primeira parábola, a parábola do homem que tinha 100 ovelhas, querendo demonstrar que qualquer pessoa que perderia alguma coisa ia atrás daquilo que perdeu. Então Jesus vai começar a explicar mais ou menos isso. Qual é a segunda parábola que Jesus conta depois que ele termina a parábola do homem que tinha 100 ovelhas? Qual é a segunda? Não. Ele conta a parábola da mulher que tinha 10 dracmas. Versículo de número 8, está aqui escrito. Olha, qual a mulher que tendo 10 dracmas? O foco da parábola não é o perdido, é aquele que vai em busca. Jesus não contou a parábola da ovelha perdida, ele contou a parábola do pastor que vai buscar a ovelha. Jesus não contou a parábola da dracma que se perdeu, porque coisas se perdem todo dia. Ele contou a parábola da mulher que, perdendo uma dracma, foi buscar mesmo tendo 10. A que tinha 100, perdeu 1%. A que tinha 10, perdeu quantos por cento? 10%. Aí agora ele está falando de um homem que tinha 2 filhos, que nas nossas Bíblias vem a palavra filho pródigo. E o filho que sai é 1, ele tem 2. Quantos por cento ele perdeu? 50%. Ele tinha 2, perdeu 50%. Então aqui a parábola não é sobre o filho pródigo, mas é sobre o pai amoroso. O pai que aguarda o retorno do filho. E ele está contando isso para explicar para os camaradas o motivo pelo qual ele... Pode aumentar mais, João, por favor, lá. Por favor. O motivo pelo qual ele estava comendo com pecadores e publicanos. Então vamos lá, preste atenção para você entender. Essa história está revelando que esse filho tinha uma consciência. Ele tinha uma consciência. A ovelha tinha consciência? Mais ou menos. Um animal, quando se perde, sabe que se perde. Mas não é uma consciência como de uma pessoa. Então, a ovelha perdida, ela tem mais ou menos consciência que está perdida, mas não sabe voltar. A dracma tem consciência ou não tem? Não. É uma moeda. Ser inanimado, não tem consciência. Então, é zero consciência. É aquela pessoa que você prega e a pessoa não sabe que está perdida. Não sabe que precisa de um salvador. Não sabe que precisa de arrependimento. Essa é a dracma. Mas o filho que se perde ou que sai da casa do pai, ele tem total consciência. Por isso que eu queria pregar sobre essa mensagem, porque ela é muito forte para nós entendermos aqui esse contexto. A perca do pai é de 50%. E agora nós vamos ver o que aconteceu quando um filho decide pedir a sua herança. O engraçado, irmãos, memorize essa informação. Se eram 2 filhos e eles pedem a herança, o pai dividiu a herança para quanto dos filhos? 1 ou 2? Os 2 filhos receberam. A gente só diz que é 1, né? É só ler o texto que a gente entende que é 2. O filho mais novo recebeu 1/3 da fazenda da herança. O filho mais velho recebeu 2/3. Quem recebeu mais? O mais velho, o primogênito. E aqui nós já sabemos a história, eu vou só discorrendo do que nós já lemos e também já temos um pouco de noção. Primeiro ponto, o mais novo, o mais moço, a primeira coisa que ele vai dizer: dai o que me pertence, versículo 12, está no texto, deixa a Bíblia aberta. Ele vai dizer: me dá o que me pertence, o que é meu, eu tenho direito aqui nesse negócio.
Então me dá o que me pertence. Ou seja, o filho mais novo, ele sabe o que é seu, mas não sabe o que deveria fazer com aquilo. Ele sabe que ele tem um direito, ele tem conhecimento do seu direito, mas dentro dele não há fidelidade. E aí, irmãos, vamos ver se a gente consegue se identificar com esse filho às vezes. Porque o filho mais novo parece que ele é muito cheio de direito, mas ele quer pouco dever. Me dá o que é meu. Eu tenho direito. Pode dividir aí conforme vai dividir. Eu sei que é meu. Me pertence, me dá. O filho sabe o que é seu, mas não sabe o que ele faria com aquilo que quando chega nas suas mãos, ele coloca como se fosse nada. Então o filho mais novo, ele é aquele que tem conhecimento, cheio de direito, mas não exerce dever. Quando o Senhor Jesus nos chama, Ele não nos chama para a gente ser os príncipes sentados nas cadeiras, cheios de direito. Não. Agora eu sou filho do rei. Eu devo ser servido, eu devo ser bajulado, eu devo ser aplaudido, eu devo ser reconhecido, eu devo ser tantas coisas. Não, irmão. Diante do reino, o filho pode até ter direito, mas o filho também tem deveres. Qual é o filho que tem aqui dentre nós, que é a mãe e o pai? Vai dizer assim, meu filho, não faça nada, eu faço tudo para você. Lhe dou a comida na sua mão. Você faz isso quando a criança é pequena. Até o alho que não quer mais comer, a gente dá. Ele teme querer comer sozinho, derrama tudo, mas a gente deixa. Aí fica lá com a mãozinha esquerda. Então, filhos, tem conhecimento do seu direito, glória a Deus, mas precisamos também exercer os nossos deveres. O Senhor Jesus chama filhos para o seu reino, que sabe da sua responsabilidade, porque um filho que não exerce dever, é um filho irresponsável, é alguém que está sentado, querendo ser servido, e muitas vezes ser visto, mas não sabe servir. Não é esse o modelo do reino dos céus. O modelo do reino dos céus que eu estou pregando para os obreiros aqui é que Jesus falou que aquele que quer ser maior, faça-se como menor, sirva o próximo. E aqui a história está revelando alguém que está cheio de direito, dizendo, não é meu, pode me dar. E aí o versículo de número 13 vai dizer que poucos dias depois ele vai embora. Ele já tinha o que ele queria. Ele já tinha o que ele almejava, o que o coração dele estava desejando, a sua herança. E o que ele faz, Regi? Ele dá tchau. Ele diz, bença, já estou indo. O filho mais novo está revelando que o que segurava ele era a herança. A única coisa que segurava o filho na casa do pai era a herança, porque quando ele recebe, logo ele vai embora. Quando ele recebe, ele já vai dizendo, não, já consegui, eu vou me embora, pai, obrigado, até depois, eu já estou indo. Há um problema, se nós acharmos que chegaremos aqui para receber bênção, e a bênção é o único motivo que te traz a este lugar. É por isso que a igreja que está há um ano, vai completar agora, Robson, em outubro, eu não levantei uma campanha aqui dentro. E não pretendo levantar tão cedo. Porque a maioria das campanhas que nós fazemos é chave aberta, é porta não sei do que, é o gigante que cai, é a muralha, e isso são vícios que a gente acostuma ter, é a chave não sei da que, é a carruagem, é a arca não sei da onde, e as pessoas vêm, como disse até um irmão, pastor, Jesus, pastor, se você fizer uma campanha, a igreja lota, eu digo lota, e depois que a campanha acabar, todo mundo vai embora. Porque o alvo, o desejo do coração das pessoas é as bênçãos, é a herança. Por isso que eu não levantei e não pretendo levantar.
Por isso que Cristo tem que ser o fundamento principal desta obra. Porque alguém firmado em Cristo, bênção vem, bênção vai, você ganha, você perde, mas você continua firmado, você continua adorando, buscando. Por quê? Porque a sua visão não está na herança, a sua visão está na presença do Pai. Eu faço questão de deixar isso muito claro, irmão. Eu não estou pregando para filhos interesseiros. Eu não estou pregando para quem só quer bênção. Eu não estou pregando para quem veio atrás de herança. Eu estou pregando, ensinando uma igreja o princípio da gratidão. Que mesmo quando tudo não vai bem, você permanece firmado nele. Esta igreja, ela está sendo e será fundamentada na palavra. De modo que nós não estamos aqui porque o pastor prometeu nada, até porque pastor nenhum consegue prometer nada. Deus faz, Deus honra, Deus levanta, é Ele que faz, não é o pastor. Deus pode abençoar e eu quero que Ele nos abençoe grandemente. O desejo do pastor é ver os irmãos prosperando, crescendo, as portas abertas, mas eu não posso dizer para você que o único motivo de você estar aqui seja esse. Não é porque eu vou botar a mão na sua cabeça e vou dizer que amanhã vai dar tudo certo, porque pode não dar. Porque pode vir diagnóstico, porque alguém pode bater na sua porta e dar uma notícia ruim, porque pode vir uma mensagem do WhatsApp. E o que Jó vai fazer é dizer, eu vim nu, e eu vou voltar nu, eu não tenho nada. Deus me deu, glória a Deus, Deus tirou também. Nós pregamos um Deus aí, Apocalipse, que é um Deus que abre porta e ninguém fecha. Aí todo mundo dá glória, mas o mesmo texto diz que também Deus fecha e ninguém abre. O filho mais novo é um filho que só é segurado por herança. O filho mais novo é um filho que é segurado por benefício. Mas eu quero crer, irmão, e eu vou me gastar dentro da palavra, dentro de tudo que eu puder, para trazer o ensinamento de que nós nos levantaremos como igreja de Jesus, uma igreja firmada em nele, firmada na palavra, e que não é a bênção, mas a bênção fará consequência daqueles que amam, daqueles que buscam. Eu posso profetizar sobre você sem medo, porque eu saberei, depois que os fundamentos da palavra for colocado, que se você for abençoado, você não vai dizer para o Pai que vai embora, você vai permanecer em gratidão. Tem alguém aqui nessa noite que mesmo quando a herança vem ou não vem, você continua grato. Eu não quero criar filho mais novo, porque filho mais novo é mimado. E Deus, Priscila, não tem filho mimado. Deus tem filho amado. Uma coisa é Ele te amar, outra coisa é Ele te mimar. Agora você percebe que o filho mais novo está aqui. E o versículo 13 até o 16, a Bíblia vai dizer que ele começa a perder. Ele começa a perder tudo. Ele vai gastando, ele vai vivendo dissolutamente. É por isso que a epígrafe da sua Bíblia está dizendo filho pródigo. Porque filho pródigo significa aquele que gasta tudo levianamente. Ou então exageradamente. É por isso que Tim Keller, ele vai escrever um livro chamado O Deus Pródigo. E no livro ele vai dizer que o filho pródigo é o filho que gasta tudo. E o Deus pródigo é um Deus que investe tudo. Então o filho que é chamado de pródigo, ele começa a se distanciar. E há uma observação, quanto mais distante ele está, maior é a perda. Quando ele diz assim, eu vou sair, eu vou me embora, a Bíblia começa a relatar, irmão, que ele começa a perder tudo. Ele começa a perder tudo. E eu vou dizer uma coisa para você, é ilusório achar que longe do Pai há ganho. Ah não. Longe do Pai será só desperdício. Eu vou dizer uma coisa. Pode entrevistar alguém que se afastou de Jesus. Ele pode sorrir para você. Ele pode postar foto no Instagram todo dia dizendo que está tudo ok. Mas lá no fundo do coração dele sabe que as percas são irreparáveis e gigantescas. Lá no fundo do coração dele sabe que quanto mais distante alguém está do Pai, maior são as percas. Está perdendo tempo. Se alguém estava na igreja
Aí às vezes se afasta, passa assim 5 anos, 6 anos, um tempo assim bem. Quando retorna, você vê que a pessoa retorna toda perdida. Não conhece mais louvor nenhum. Já tem dificuldade novamente para achar o livro de Gênesis. Porque a perca, irmão, ela perdeu tempo. Ela perdeu até neurônio. Ela perdeu sanidade. Ela perdeu sono. Ela perdeu vida. Ela perdeu vigor. Ela perdeu tantas coisas. Ela nem imagina. Quanto mais distante do Pai, maiores são as percas. É ilusão a gente achar que estar na presença de Deus é perca de tempo. Perca de tempo é não saber que isso vale a pena. Agora, existe uma observação. O Pai deu a ele e ele desperdiçou o que antes era bênção. Porque era bênção, irmão. A fazenda que o Pai repartiu, a herança que o Pai deu era bênção. Só que às vezes nós gastamos aquilo que o Pai deu de forma errada. Às vezes a gente pega aquilo que foi Deus que deu, mas a forma como nós conduzimos, a forma como nós gastamos é que é errada. Você quer que eu diga uma coisa, irmão? Cuidado, porque aquilo que Deus te deu, além de Deus ter te dado, você também tem que saber como usar. O dom que Deus te deu, o tempo que Deus te deu, o talento que Deus te deu, a família que Deus te deu. Tem gente que está usando de forma errada. Deus te deu algo. Utilize de forma correta o que Deus te deu. Observe que aquilo que Deus dá, irmão, é para ser bênção e não maldição. Quando eu vejo, se você prestar atenção, a maioria desses humoristas, a maioria dessas pessoas que cantam muito bem, de forma secular, quando você busca, às vezes escuta em algum lugar a história da pessoa, a maioria já foi de igreja. O Whindersson Nunes já foi da Assembleia, lá do Piauí. Já foi crente, já esteve na igreja. Aí você vê ele com aquela oratória, com aquela forma de se expressar, de falar, fazendo piada. Ele está usando o dom que Deus deu a ele de forma errada. Eu estou dizendo que fazer piada talvez seja pecado, não. Mas se ele fosse um pregador da palavra, com a influência que ele tem, com a oratória que ele tem, com a dinâmica de pensamento que ele tem, ele estava investindo muito mais no reino e ganhando muito mais. Tio Lipa vai direto aqui para a igreja daqui, quando vem para cá. Mas ele não decide. Não estou dizendo que é errado o que ele está fazendo, ele é humorista. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se ele usasse toda a inteligência que ele tem, que ele é uma pessoa inteligente. Ele é um camarada crânio. Ele falando do circo dele, diz que botou o circo só de conversa, que ele ganha mesmo na pipoca. Aí ele começa a contar como é que ele ganha o dinheiro só na pipoca. Que a pipoca do circo, meu irmão, é 30 contas, é 40 contas. Aí ele vai e bota, essa aqui é 30, essa aqui é 31, essa aqui é 35. É para tu comprar de 35. Ele não quer que tu compre de 30. Porque a de 30 é desse tamanho. A de 32 é mais ou menos. Aí a de 35 é mais. Eita, eu comprei a maior, mas com 35 contos. Você compra bem, quase um fardo de milho. Ele dizendo como é que ele faz. Ele é inteligente. Imagina se ele usasse essa inteligência, essa oratória, essa desenvoltura que ele tem. Irmão, ele seria um bom pregador. Imagina aí. Porque a pregação também é arte. Não tem aquele livro, A Arte de Pregar, do pregador? É uma arte. Então, às vezes, nós usamos o dom que Deus nos deu de forma errada. Mas eu creio, irmão, que a igreja não vive o caminho. Tem pessoas que são cheias de dom de Deus. São cheios de promessas que o Senhor já concluiu. E você vai usar da forma correta. Os dons que Deus te deu, a sabedoria que Deus te deu, tudo aquilo que Deus colocou dentro de você, você vai gastar para o reino, você vai investir para o reino, você vai glorificar o nome do Senhor e dizer: Senhor, os meus dons, os meus talentos, eles não são meus, eles são para te servir. Quem vai servir ao Rei dos Reis com seus dons e talentos, irmão?
Rapaz, uma mulher dessa daqui que faz um bolo desse daqui, meu irmão, tem 2 agora. Tem 3, que é isso? Aqui a irmã não fez, mas ali, ó. É, no docinho lá do meu aniversário foi ela que fez, rapaz. Deus quer que você use os seus dons para a glória e louvor dele. Ele está longe, sim ou não? Mas ele está consciente. Eu quero que você grave o que eu vou lhe dizer agora. Você vai se escandalizar. Ele está longe, Regis. Mas ele está consciente. Ele perdeu tudo, menos a consciência de onde ele deveria estar. Ele sabia. Ele tinha noção. Dentro da memória dele estava tudo que Deus já havia falado para ele, as experiências e outras coisas mais. Então, ele está longe, mas ele está consciente. É por isso que o pai não vai buscá-lo. Nas 3 parábolas eu fico muito impressionado. Porque o pastor vai buscar a ovelha. A mulher procurar, mas o pai não vai buscar o filho. Porque o filho é um tipo de crente que tem consciência o suficiente para saber o caminho da saída e saber o caminho do retorno. O filho, ele é alguém que ele sabe exatamente o que está acontecendo. A consciência dele não foi anulada pelo pecado. Se o pai vai buscar o filho, ele não volta nessa humildade toda não, viu? Se o pai fosse buscar o filho, como é que ele voltava, Kátia? Meu pai vai me buscar, eu sou o cara. Agora eu já sei, qualquer hora, ó, pai, estou aqui, o foguete, o B.O., vem aqui, vem lá. Não é assim? Se o pai tivesse ido buscar o filho, o pai tinha estragado o processo de humilhação na vida dele. Se o pai tivesse ido buscar o filho, ele não teria se aguentado de ver o filho na lama. Ele teria abraçado e dizendo: meu filho, volta para mim, e pegar nos braços. E o filho voltaria quantas vezes quisesse, porque sabia que alguém iria buscar. Ei, Deus não abandona não, mas tem hora que Deus espera você cair em si, porque você tem consciência que você foi, e o caminho ainda é o mesmo para voltar. O caminho da volta é o mesmo da saída. Se alguém sair, sabe voltar. Não, labirinto. Às vezes, eu e você precisamos desse tempo. Vai na limpeza, mais um diálogo. Meu glória. Coisa linda, né? Às vezes, irmãos, Deus permite a gente ficar de molho. Às vezes Deus permite, Ele fica esperando, Ele não está abandonando, Ele só está provando, Ele só está humilhando para depois levantar. Às vezes é preciso. Ninguém aqui gosta de ser humilhado, né, irmão? Eu fico muito envergonhado quando eu vejo uma pessoa no shopping, às vezes envergonhando uma pessoa que está ali, vai fazer uma coisa, não, irmão. Mas às vezes é Deus que está permitindo um pouquinho de humilhação em Israel. Israel é soberbo, Israel é idólatra, Israel abandonou o Senhor, mas o Senhor permite a humilhação da Babilônia. Israel nunca mais adorou a outro Deus depois da Babilônia, porque a humilhação também ensina. Porque ser amassado também é processo de Deus. Ninguém quer ser amassado, mas tem hora que Deus precisa fazer isso. O texto está me mostrando que o pai não vai buscar ele, para que ele possa entender que o lugar dele realmente não é o chiqueiro, o lugar dele não é a lama. A Bíblia vai dizer que ele está lá com os porcos, apacentando porcos. A Bíblia vai dizer que ele está no chiqueiro, ele deseja retornar. Por que ele precisa retornar para casa?
Você pode perguntar isso para mim que eu vou lhe responder. Diga assim, pastor, por que que ele precisa voltar para casa? Eu vou responder, porque no chiqueiro não dá para ficar limpo. Porque no chiqueiro não dá para tomar banho. Tenta tomar um banho dentro do chiqueiro, tu toma, mas daqui a 10 minutos tu tá bom de novo. Alguém já viu uma pocilga assim, cara, meu irmão? É horrível. É horrível. Ele deveria ficar lá no chiqueiro e entender que havia uma necessidade de voltar para o Pai, porque no chiqueiro não dá para se limpar, é só na casa do Pai que tem roupas novas para mim e para você. Ele é mais ou menos o que acontece quando você prega para alguém e ela vai dizer assim, não, quando eu melhorar eu vou para a igreja, né? Quando eu deixar o vício eu vou para me servir lá e tudo. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele cai em si no chiqueiro. Mas não dá para permanecer limpo estando no chiqueiro. É necessário mudar de ambiente. Quando alguém chega para você e diz, não, quando eu deixar isso daqui, ou aquilo dali, eu vou para a igreja, você prega isso aqui. Irmão, no chiqueiro ninguém fica limpo não. Só tem limpeza na casa do Pai. É lá que você vai se limpar. Chiqueiro não dá para ficar limpo. Chiqueiro não dá para ter restauração. O máximo que alguém pode ter no chiqueiro é cair em si. E dizer, agora que eu lembrei. Tem uma casa que está me esperando. Ele caiu em si. É necessário a mudança de ambiente. O filho mais novo está me ensinando, irmão, que nem todo ambiente é para nós. Parece ser uma palavra dos crentes mais antigos, mas cabe para nós. Nem todo ambiente é para nós. O chiqueiro, irmão. Você pode até querer tomar banho, mas o banho que resolve é o banho da casa do Pai e não do chiqueiro. Chiqueiro não é ambiente de restauração. Ele não é restaurado no chiqueiro. Chiqueiro não é lugar de Deus levantar ninguém. Quem sabe Deus quer te tirar de alguns ambientes que tu não percebeu ainda. Quem sabe se eu levantar a mão para você, para falar, Deus vai te tirar de lá. Aí você já tem Jesus. Porque tem ambiente que é chiqueiro. Ele vai até o Pai. Mas logo ele é direcionado até a casa. Ele vai até o Pai, ele não vai para casa, ele vai para o Pai. Seu primeiro encontro, o endereço é o Pai. Mas quem chega no Pai, também chegará na casa. É o discurso de dizer, não preciso de igreja, só tem um Deus, eu tenho um Deus. É eu e Deus, Deus e eu. Mentira, quem chega no Pai, chega na casa também. Você não vai morar no meio da rua? A casa é a consequência. É na casa que tem a transformação. É na casa que nós teremos um banho e roupas limpas. Só que a mentalidade dele é muito errada. A oração dele é boa, mas no final ele estraga tudo. Porque ele diz assim, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Começou bem a oração do Pai Nosso, quase, né? Pai, pequei. Tudo bem. Aí ele vai dizer assim, já não sou digno de ser chamado teu filho. Tá, beleza. Só que aí ele estraga tudo quando ele diz, já que eu não posso ser mais filho, deixa pelo menos eu ficar como um dos teus trabalhadores. Aí ele estraga a oração. Porque Deus, quando te recebe, Ele não quer te receber como funcionário, Ele quer te receber como filho. A mentalidade desse menino é dizer, eu vou voltar para trabalhar para o Pai. Deus não está precisando de funcionário, mas Ele quer de novo, de volta, os filhos que precisam retornar para sua casa.
Quando nós chegamos neste lugar com a mentalidade de funcionário, quando a gente chega nesse lugar com a mentalidade de trabalhador, deixa eu ser um trabalhador. Irmão, Deus quer trabalhar primeiramente em você, e não que você trabalhe para Ele. É muito comum alguém chegar e dizer, pastor, eu quero trabalhar, mas às vezes Deus quer trabalhar em você, antes de você trabalhar para Ele. Antes de você ser funcionário, seja filho primeiro. Viva como filho, pense como filho, ande como filho, fale como filho, se comporte como filho. Aí não quer um trabalhador. O mais importante é você. É na casa que ele vai ser transformado. É na casa que ele vai ser trabalhado por Deus. E essa linguagem de dizer, não preciso do templo e da casa, irmão, isso é laço. Eu não conheço praticamente ninguém que se ausentou do momento de comunhão e permaneceu de pé de verdade. Eu não conheço. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar à noite, passei muito tempo narrando no stop com a Catiane. Eu lembro que eu trabalhava todo dia à noite. Mas, meu irmão, de tarde eu estava em todos os ciclos de oração que você puder mais tarde. Segunda-feira, pastor Manel. Terça-feira, tempo central. Quarta-feira, Canaã, Rua Goiás. Quinta-feira, Vale de Bênção, Tarde da Bênção. Sexta-feira, Siqueira, pastor Eliane, clamou do meu dia. Sábado, todo sábado era vigília. Aí eu consegui. Mas sem isso não dava não. A casa, irmão, é um lugar de bênção para cada um de nós. Agora nós vamos observar a atitude do pai. Tá bom lá do filho aqui, deixando o filho de lá. O pai, quando ele sai, ele espera com paciência. E isso é uma virtude que só Deus tem, que é maravilhoso. Em outras traduções, longanimidade. Irmão, Deus é paciente. Eu sou desimpaciente às vezes, viu? Você é desimpaciente às vezes. Mas Deus é paciente. Deus é tão paciente que Deus está te esperando faz tempo. Pastor, mas eu estou na igreja, tudo bem, mas Ele quer mais. E Deus é tão paciente que está tendo a paciência de esperar você despertar e entender o que Deus quer de verdade na tua vida. Deus é paciente. Deus é longânimo. Deus é benevolente. Ele espera com paciência, mas Ele não foi atrás. O pastor vai, a mulher vai, mas Ele não vai. Ele está esperando, às vezes, a atitude nossa. Filho se levanta sozinho do chiqueiro. É ele que diz, eu vou lá. Eu quero. Pequei, eu quero. E é maravilhoso porque a sequência dos fatos é muito forte, se você ler com atenção. O filho vem e ele vê de longe. Aí a sequência é, ele corre, ele abraça e ele beija. Não é assim que está escrito, irmão? A tua Bíblia está aberta para tu conferir, para saber se eu estou falando a verdade? Ele olha, ele corre. Olha só. Versículo 20, capítulo 15. Levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. Se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-lhe ao pescoço, beijou. Corrida, abraço e beijo. É isso que acontece com ele. Está conferido aí, Regis? Tá ok? É. Engraçado que quando o pai faz essa ação, ele quebra todos os protocolos. Porque um homem patriarca não corria em público. Quem corre é criança, igual aquele menino ali. Quem corria eram as mulheres, poderiam correr. Os meninos corriam. Mas um homem adulto, um homem de família, um patriarca, um fazendeiro, levantar, né, aquele roupão
para mostrar as pernas e sair correndo no meio da rua. Pensa uma coisa feia. Não tinha isso. Era vergonhoso, era desonroso. Mas quando o pai corre em direção a ele está dizendo: eu vou quebrar os protocolos para chegar até você. Se você veio até mim porque tu sabe o caminho da volta, eu também estou indo em direção a você. E é tão interessante que o motivo do abraço é porque o que o filho tinha feito era tão horrível que havia o perigo de alguém olhar e dizer: lá vem ali o traidor, o usurpador, o interesseiro. Qual era o motivo, qual era a sentença de morte da época? Alguém lembra? Para os judeus. Alguém lembra como é que os judeus costumavam matar outras pessoas que estavam de desconforme da lei? Apedrejado. Quando o pai ele está correndo para o filho que está chegando, o abraço não é só carinho, irmão, o abraço é proteção. Porque talvez alguém está olhando e está dizendo: não merece não, viu? Não era para estar fazendo isso aqui não, viu? Chegou, não era para estar fazendo aquilo ali não, viu? Não pode, não deve, não tem. Mas quando o pai abraça, é o pai dizendo: eu estou te protegendo contra as pedradas que podem vir para você. É por isso, irmão, que dentro de uma igreja, nós não fomos chamados para apedrejar ninguém. Nós não fomos chamados para jogar pedra em ninguém. Eu digo isso porque eu já vi isso acontecer. Eu lembro claramente de uma vez que eu estava na igreja, isso há uns 15 anos atrás. E entrou uma moça, usuária de droga, toda maltrapilha, roupa curta. Eu lembro perfeitamente o olhar de quem estava no culto quando ela entrou. Eu lembro perfeitamente. Eu li a mente, igual o mentalista lá, de alguém que viu ela entrar, sentar, e não foi versículo bíblico que passou na cabeça da pessoa, né? Foi aquele olhar de nojo, de desprezo, de altivez, de cima para baixo. O pai está abraçando porque ele sabe: se alguém jogar pedra, não se preocupe não, meu filho, eu estou lhe protegendo. Eu estou lhe guardando. Eu estou colocando você debaixo dos meus braços. Eu estou colocando você debaixo das minhas asas. Eu vou te abraçar. E além do abraço, vem o beijo. Sabe o que é engraçado? O beijo vem primeiro do que o banho. Antes dele te limpar, ele quer te amar também. O beijo não vem depois. Você já beijou alguém fedendo? Já beijou um mendigo? Você já foi a Noitão Preto entregar sopão? Você já viu como é que é lá? Primeiramente você quer limpar a pessoa, para depois você fazer algum tipo de... Não. Ele corre, ele abraça, protege das pedradas. E ele beija. Porque o pai não está preocupado com o banho ainda, ele está preocupado com o retorno. Você vai tomar banho, filho, mas eu posso te beijar antes. Porque o que eu sinto por você é tão grande que ultrapassa a sua sujeira. Por isso que a parábola não é sobre as loucuras de um filho que saiu de casa. A parábola é sobre um pai que ama de forma tão incondicional, que ele vai até o filho e o abraça, e o segura, e o beija, e está com ele. A palavra é sobre o pai. Porque Jesus está dizendo: o pai ama o filho que retorna. E os fariseus estão questionando por que ele estava falando com pecadores. Ele está explicando pelo exemplo da parábola. Só que aí, irmão, tem um outro personagem que é horrível. É o tal do filho mais velho. Que a gente pensa que o perdido é só o que sai, o perdido também é o que fica. Quem ficou também estava perdido com ele. E o filho mais velho, ele é alguém que está entrando na cena, ouvindo música. Ele está ouvindo.
Ele chega, ele está ouvindo música, a alegria, e por causa da música e da alegria, irmão, ele fica com raiva. A festa acontecendo, Priscila, e ele está ficando com raiva. O texto vai dizer que ele fica indignado. O texto vai dizer que ele começa assim, de versículo 28, mas ele se indignou. Porque tinha música, porque tinha festa. E o questionamento é: tu nunca fez nada por mim? Tu nunca fez nada por mim? Esse é o questionamento. E o filho que retorna, ele está criticando e apontando. O filho mais velho, irmão, é alguém que é tolo. Sabe que o tolo é engraçado. O tolo é difícil de agradar, mas é fácil de aborrecer. É o tolo. No instante se aborrece, mas para agradar é uma língua. E ele chega diante da festa, e o questionamento é que o pai nunca fez nada por ele. Cara, o pai dividiu a fazenda por ele. Os bois e os novilhos eram dele também. O filho mais velho é alguém que tem condição de matar um cordeiro, mas sempre espera pelo pai. É alguém que está acostumado a esperar pelo pai. Não posso não, não tenho condição de fazer isso, irmão. O boi é teu também, a ovelha é tua também. Mata. Eu não sei se eu posso chamar ele de miserável. Não sei se eu posso chamar ele de mesquinho. Porque é dele. Mas alguém tem que fazer por ele. Mas é dele. Não espere, irmão. Se você tem condição de fazer, faça. Se você tem condição de fazer, opere. Não fique esperando por ninguém. Faça você. Engraçado que a parábola, vou terminar. A parábola começa assim: um pai, 2 filhos. Aí no começo, um filho sai, o outro fica. Mas no final, o que sai volta e o que estava sai. É assim que termina a parábola. Olha só como a parábola é engraçada. Quem está em casa sai. E o mais moço que saiu, volta. A gente nunca pode dizer que alguém está morto, porque ele pode voltar. A gente nunca pode dizer que alguém é o melhor, que faz tudo, porque ele pode sair. O filho mais velho, ele diz: eu faço tudo. Tudo aqui eu faço, não transgrito os mandamentos. É isso que ele diz. Ele quer se justificar pelas suas obras. No final, ele também é um funcionário. Ele não tem mentalidade de filho. E talvez ele falou isso e ele faz porque dentro da Bíblia, irmão, só tem uma coisa que Deus bate de frente. Só tem uma coisa que Deus não suporta. E Deus bate de frente para abater. É a arrogância. Pode pegar os pecados que a Bíblia fala. Mas a arrogância parece ser algo que quando Deus olha, Deus abomina de cara. Porque Ele mesmo abate. Não, o texto de Tiago que diz: Ele exalta o que se humilha, mas Ele abate o exaltado. A arrogância é algo como um câncer na alma. Esse filho está dizendo: eu faço tudo. Aí ele só tem 2 opções para ele. Ou ele acha que faz e não faz nada, porque falar que faz é fácil, irmão. Acha que faz, mas não faz. Ou ele faz para se achar, e desses dois o pai não aprova nenhuma. Ou você acha que faz, ou você faz para se achar. Deus não aprova nada disso. Deus aprova o filho que faz porque ele foi achado por Deus.
Não é o filho que acha que faz. Não é o filho que faz para se achar o melhor, para mostrar para ninguém, não. É o filho que foi achado. E porque ele foi achado, ele faz para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a honra de Deus. A exaltação é uma das atitudes que pode expulsar pessoas e impedir de voltar também. Eu vou conjecturar uma coisa aqui nesse texto, irmão, só para mim pensar. A gente olha e diz assim: o mais novo pegou a herança, foi embora. Já critiquei ele um monte de vezes aqui, tá aqui, tá tudo escrito aqui, beleza. Mas tu já imaginou tu tá com alguém morando dentro da tua casa, que tudo que faz é para mostrar, que é arrogância em pessoa, e tudo que faz precisa bater no peito, e bater foto e mostrar para alguém, e provar para alguém. Você já viu isso? O exemplo da menina que entrou na igreja, todo mundo olhou para ela com julgamento, é arrogância, irmão. E a arrogância, ela faz duas coisas. Ela expulsa quem está dentro, e quando o arrogante sai, impede dele voltar, porque a arrogância não permite a humildade. Talvez esse irmão mais velho, o nível de arrogância dele foi um dos motivos que contribuiu para a saída do mais novo. A arrogância dele expulsa o irmão, e depois a mesma arrogância impede ele de entrar, porque ele vai dizer: não vou entrar não, ele está lá dentro. Esse é o arrogante. Expulsa pessoas, e ao mesmo tempo, quando é expulso, não consegue retornar, porque não há humildade no seu coração. E aqui eu quero deixar uma palavra para você, irmão, bem clara. Essa igreja aqui, igreja Novo e Vivo Caminho, de nenhuma forma e de nenhuma maneira ela pode tratar ninguém mal. Enquanto alguém estiver aqui querendo arrependimento e buscando a Deus, o Senhor não nos dá autoridade de sermos arrogantes ou de tratar ninguém mal que entre aqui dentro. Agora, se alguém, como às vezes chega assim, e eu sou até, às vezes, me perdoe, não sei se é ignorante assim direto, eu digo assim, quando eu digo: irmão, o pastor fulano caiu, irmão, o irmão caiu ali, o fulano, esse irmão, eu não quero saber. Porque alguém que tem consciência e sai, eu não tenho. Eu não vou buscar. Não adianta. Se for ovelha, o pastor vai. Se for dracma, a mulher procura. Mas se for alguém de consciência, vai ter que passar pelo processo até a arrogância. A Catiane se escandalizou quando eu falei com ela, falei ontem, e às vezes eu falo: irmão, se alguém sair da presença do Senhor, conscientemente, pastor, pregador, obreiro, alguém de patente alta que sabe da palavra, e fizer o que quiser na sua vida, sabe o que é que eu digo? Você quer fazer isso mesmo? Você quer viver no mundo mesmo? Viver o seu tempo, viver a sua vibe, viver a sua vida? Então viva. Se você quer ir para o chiqueiro e para a lama, vá. Se você quiser entrar com os dois pés, com as duas mãos, entre. Porque a sua consciência está sabendo o que está fazendo, filho. Mas se alguém entra, independente do pecado e do erro, e da roupa, e do gênero, e do que for, entra por essas portas, e está dizendo: pequei contra o céu e contra ti, não sou digno. Aí a igreja chega. Porque o que Hernandes Dias Lopes disse ontem, que Deus aceita todos, mas Deus não aceita tudo, é verdade. Então, o que eu estou vendo nesse texto é que o filho mais velho está lá de fora.
Ele está olhando a festa acontecer. Ele está dizendo, eu não vou entrar. Eu não quero participar. Porque alguém lá dentro não deveria estar ali. É exatamente, a parábola termina assim, ela não tem fim. Ela termina Jesus na porta, conversando com os fariseus, e dizendo que na história o pai está na porta, é ele, falando com o filho, dizendo, ou tu entra para participar do banquete, ou vai ficar lá de fora com arrogância e com raiva. A casa do Senhor, ela é um lugar de bênção. Eu não quero jamais, como disse o salmista Davi, ausentar os meus pés deste lugar, como ele disse lá no Salmo 27. Ele disse, uma coisa, pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para aprender e contemplar no seu santo monte. Uma coisa eu pedi, eu a buscarei todos os dias, eu quero. Por isso, irmão, nós temos duas opções. Ou você vai ficar do lado de fora, vendo a festa acontecer, ou você vai deixar a arrogância, vai entrar e vai dizer, eu também quero participar da festa. Lá tem bolo, lá tem refrigerante, lá tem reconciliação, lá tem vida, lá tem um filho se arrependendo, eu quero entrar também. Os fariseus não queriam entrar. Os fariseus queriam ficar na porta criticando, olhando o que estava lá dentro. O filho mais velho é o fariseu que está olhando e dizendo, não é para ser assim, o filho mais novo fez isso, eu fazia isso, eu sou assim, não, arrogante, não é assim. Eu só sei de uma coisa, eu quero entrar na festa, eu quero participar da festa. Eu quero ver, eu quero, como digo, como não o Régio, onde eu vou, ele vai, porque ele sabe que onde eu vou tem bolo e tem festa. Eu quero comer do bolo, da festa, eu vou entrar, eu vou celebrar, eu quero viver, eu quero que o Pai me dê um banho, troque as minhas roupas, coloque a autoridade na minha vida, me calce com as sandálias, as alparcas do Evangelho, eu quero viver isso. Eu não quero ficar lá de fora, não. Porque quem fica lá de fora são os fariseus, que não vieram ouvir, vieram murmurar, que não vieram aprender, vieram apontar. Jesus está dizendo, vocês são o cara da parábola, vocês são os filhos que estão na porta, pode entrar, mas prefere dizer, tu está comendo com pecador e com publicano. Eu quero que essa mensagem, ela rasgue o seu coração nessa noite. Eu quero que essa mensagem, ela rasgue a nossa religiosidade. Religiosidade não é só quando você está dentro da igreja, é quando você sai dela também. Porque o religioso estava lá de fora, achando que quem estava dentro não era mais digno. Chiqueiro não é lugar de limpeza, mas a casa do Pai é. E é nesse lugar que o Senhor restaura as nossas vidas, fortalece a nossa fé, energiza o nosso ânimo e nos coloca de pé para glorificar o nome dEle, para trabalhar para a glória de Deus, dEle, para usar os dons para Ele. Quem recebe essa palavra, diga amém. Sem entender essa palavra, aplauda o nome de Jesus. Fique de pé. Faça uma aliança com o Senhor. Eu não quero nunca mais me ausentar da casa do Pai, porque lá tem